Bom, pessoal, então nessa aula aqui gravada de hoje a gente vai encerrar o texto que a gente está lendo, tá? Então vamos fazer uma revisão bem rápida de tudo o que a gente viu, mas de maneira bem rápida mesmo. Não confie totalmente nessa revisão. Se você quer compreender realmente o texto, você vá até o texto e veja todas as aulas anteriores, tá? Então, basicamente o que a gente viu foi o seguinte: o autor ele afirmou que existem várias formas de conhecer, né? A gente pode entender o conhecimento como uma habilidade, a gente pode entender o conhecimento como contato com a coisa, quando a pessoa diz, não, eu sei porque eu vivi aquilo mesmo, né? Ou eu sei porque eu consigo fazer aquilo, então eu sei, seria a habilidade, né? E dá outras formas. E aí ele vai dizer que para a gente que estuda o conhecimento, o que é importante analisar não é o conhecimento dessa forma, como uma habilidade ou como contato, como vivência com as coisas. Seria a forma que a gente analisa, seria o conhecimento como aquela afirmação que a pessoa diz que tem conhecimento. Eu sei. Ou então quando você mesmo diz eu sei. E aí, então, nesse sentido, qual é a preocupação da filosofia do conhecimento, da epistemologia? Seria como é que a gente pode saber se alguém realmente tem conhecimento? Como é que a gente pode saber se nós temos conhecimento? Uma hipótese é a de que o conhecimento é uma crença verdadeira, justificada, certo? O que é uma crença verdadeira justificada? Novamente, é aquela crença como uma confiança que a pessoa tem, uma crença, certo? Mas essa crença não é banal, não é fantasiosa, ela está relacionada a algo que é real, que existe de fato, por isso que ela é verdadeira. Mas além disso, ela precisa ser justificada. A pessoa acredita, aquilo é verdade, e ela é capaz de dizer por que aquilo é verdade. Ela é capaz de provar, certo? Então, depois ele explica mais ou menos o que é uma crença, reflete de maneira muito rápida até sobre como é que a crença afeta o nosso comportamento, né? Diz que a crença é uma atitude mental. E aí, então depois ele explica o que é a verdade. Aí ele diz que há várias maneiras de entender essa palavra, verdade. Existe uma que diz que a gente pode dizer as coisas do mundo, ter certeza, alcançar verdades absolutas. Existem outras que dizem que não, que a verdade é relativa, né? Que seria a coerentista e a pragmatista, né? Mas enfim, que a verdade é relativa, as pessoas têm diferentes formas de compreender a verdade e todas elas são válidas, né? Em seguida, o autor vai falar de justificação, que é onde a gente vai encerrar o texto. E aí a justificação seria o quê? Seria esse vínculo entre a crença e a verdade. Se tem só a crença e a verdade, se só tem esses dois, se falta a justificação, não é conhecimento, não dá para dizer que é conhecimento, certo, pessoal? O exemplo que ele deu é de um advogado diante de um júri e que precisa provar uma causa e ele sabe que aquilo que ele quer provar é verdade, certo? Ele acredita que aquilo é verdade, ele tem a crença e tem a verdade do lado dele. Está faltando o quê? A justificação. E nesse caso, o advogado ele é brilhante em retórica, em lábia, em convencer os outros do ponto de vista dele. O que é que o advogado faz? Não dá boas razões para as pessoas acreditarem. Não justifica realmente. Na verdade, ele usa da lábia e convence as pessoas da verdade daquilo, sem precisar convencê-las de modo racional. Ou seja, dando boas razões, justificando. Ele não faz isso. Na verdade, o que ele faz é apelar para o lado emocional, que é a lábia, que é o convencimento dos outros dessa forma. E aí está errado porque fica faltando a justificação. Eu até disse, se chegássemos para uma dessas pessoas do júri e perguntássemos a ela por que ela acha que, vamos dizer, que aquela decisão foi certa, que aquela pessoa é culpada, vamos pensar num exemplo assim, num júri. Ela não saberia dizer, porque ela não teve as boas razões. Ela foi convencida emocionalmente, certo? Então esse foi o resumo, tá? Aí agora a gente vai encerrar, faltam somente 2 parágrafos. Já vamos ao texto.
Aqui é a questão do advogado, né? Nem sempre nossas justificativas garantirão definitivamente que tal coisa de fato ocorre. Entre o que consideramos uma prova e o fato objetivo, pode haver um hiato, ou seja, entre a nossa crença e a verdade, às vezes tem um abismo. A gente não consegue dizer por que aquilo é verdade. Tá? Se quisermos uma justificativa absoluta que garanta infalivelmente a verdade de uma crença, assim, se a gente quiser provar mesmo que aquilo é verdade, de fato, que ninguém nunca mais possa dizer que está errado, porque vai ser evidente para todos que aquilo é verdade, então talvez não possamos justificar nenhuma crença. Aqui o autor já toma uma atitude um pouco pessimista, né? Digamos assim. Ou mais humilde, se você quiser, né? Que a gente não é capaz de dizer a verdade mesmo de modo absoluto, né? Aqui ele estaria aproximando-se do relativismo. E se não podemos justificar nada, então não temos conhecimento nenhum. Levantou-se há muito tempo um poderoso desafio para uma justificativa desse tipo. Suponha que tenhamos uma crença C, essa crença pode ser objeto de controvérsia, isto é, alguém poderia negar C. Na medida em que há controvérsia, é preciso que se justifique a aceitação de C. Podemos justificar C a partir de outra crença, digamos D, mas pode-se perguntar novamente por que afirmar e não negar D. Pode-se então responder que se aceita D por causa de E. Ora, novamente se coloca a questão, por que aceitar e não negar E? Percebe-se facilmente que esse processo não tem fim e, portanto, a crença inicial não está justificada. Vou explicar aqui. É assim, o que ele está dizendo, se a gente não consegue justificar nossas crenças mesmo, tá? E aí o conhecimento, aquele seguro, sólido, verdadeiro, não existe, aí já abriria a porta para algo mais relativo. Ele vai dar esse exemplo aí, alguém afirma uma coisa, aí você diz, por que você acredita nisso? Aí ele diz, eu acredito nisso por causa disso. Ele dá outra, tá, mas você acredita nisso por causa disso. Mas por que então que você acredita nisso? Por causa disso. Aí você diz, não, eu acredito nisso por causa disso, por causa daquela outra coisa. Ou seja, a pessoa, ela quando ela tenta justificar por que acredita numa coisa, o que ela acaba fazendo é multiplicando as razões pelas quais ela acredita naquilo. E se a pessoa que está ouvindo não se convence, se ela continua perguntando, aquilo não tem fim. Então, nem a pessoa se convence do que você acredita, e nem você para de falar, nem você para de dar razões. Não, acredito nisso por causa disso, por causa daquilo, e vai falando. Você fala 1000 boas razões. Para você, são boas razões. Para o outro que ouve, pode ser que não sejam boas razões. Pode ser que não tenha valido nada. Então, o que o autor diz, isso ali vai ficar infinitamente. Não vai terminar nunca a discussão e ninguém vai convencer ninguém. É isso que ele está falando, né? Que talvez a gente não consiga justificar mesmo. Certo? Aí ele diz, percebe-se facilmente que esse processo não tem fim, né? Portanto, não podemos justificar, talvez, né? A conclusão se impõe por si mesma. Se pretendemos que a justificação deva ser absoluta e garantir de maneira infalível o vínculo entre a crença verdadeira e a realidade, então não temos nenhum conhecimento. Enfrentar esse desafio é uma das tarefas dos epistemólogos, certo? Então aqui a gente encerra o texto, tá? E ele termina dessa maneira, eu acredito, assim como começou, não dando definições absolutas, mas mostrando para você como existem várias formas de entender conhecimento, crença, verdade, justificação, e que a possibilidade de que a gente possa conhecer o mundo não está certa. Não é que não dá para dizer, não, está tudo bem, a gente pode conhecer o mundo, existem verdades eternas mesmo. Ele está dizendo, tenha calma, vamos analisar isso direito e ver que a coisa é mais complicada do que a gente pensa, tá? E aí no final ele conclui dessa forma, problematizando a ideia de que temos ou não temos conhecimento. Essa é uma tarefa da epistemologia. Aí nesse sentido ele joga para você, leitor, que está lendo o texto, para você decidir. E aí cabe a você dizer
Se você acha que realmente há verdades absolutas, não há verdades absolutas, só há verdades relativas. E aí fica com você isso aí. Então, pessoal, a gente encerra o texto aqui, tá? E se você ficar com qualquer dúvida, lembrando que se você tiver qualquer dúvida, você pode me procurar para tirar dúvida a qualquer momento, pelo zap mesmo, e durante a nossa aula ao vivo, tá? Beleza? Então até mais, pessoal.